estava tudo bem. Mas você cometeu um erro, você fez uma coisa que não deveria ter feito. Por causa da carne, por causa do prazer, ele arrumou um problema grande para a vida dele. Entenda, desde quando nós nascemos até o momento em que vamos morrer, nós vamos fazendo escolhas. Podemos fazer escolhas certas e podemos fazer escolhas erradas. Nós vamos escolher aqui e vamos escolher também na eternidade. Desde o momento em que nós iniciamos na fé, nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos ao Senhor Jesus de fato e de verdade, nós começamos uma caminhada rumo ao céu. Nessa caminhada, Deus deixa nós escolhermos o que fazer da vida, o certo ou o errado. Ele diz assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele até dá uma dica, mas ele não força a barra, ele deixa. Ele deixa. O que ele promete na eternidade de salvação é no final da caminhada. Muitos no meio do caminho vão se perdendo e não conseguem continuar sendo o mesmo do início. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Eu queria que você parasse um pouquinho para se avaliar, para pesar a sua vida e ver se você está perdendo a sua essência, se você está se inclinando para alguma coisa que não deve. Por quê, bispo? Porque ainda que você goste de algo errado, isso não vai deixar de ser errado porque você gosta. Está dando para você entender? Tema a Deus, porque essa palavra aqui, ela vai se cumprir de duas maneiras, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Esteja claro acerca disso. Essa palavra, ela ensina que podemos terminar no céu ou no inferno. Podemos terminar bem ou podemos terminar mal. Essa palavra que ensina, ela tem que se cumprir. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas crendo. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas desprezando, e sempre vai ser assim. Você que ouve a palavra de Deus, e você resiste, e você rejeita, você não vai ser o primeiro a fazer isso, nem o último. Mas todos que fizeram isso se deram mal, e quem fizer vai se dar mal, porque a palavra de Deus, ela vem para nos salvar, ela vem para nos consertar, ela vem para nos limpar. Ela é como a água que lava a nossa vida. Você pode ter feito muitas escolhas erradas na sua vida, mas hoje você pode consertar tudo. Hoje você pode apagar tudo. Hoje você pode zerar tudo diante de Deus, se você for sincero com Ele. Se você não for sincero com Ele, esqueça. Não vai ter salvação, não vai terminar bem. No finalzinho da vida de Jacó, ele chamou os filhos para prestar conta.
E no final da nossa vida aqui, Deus também vai nos chamar para prestar conta. Vai ter prestação de conta. Imagine Rubem na frente dos irmãos, ouvindo assim: ó, Rubem, você começou bem. Você, quando nasceu, foi uma festa. Mas você se perdeu no meio do caminho. Que triste para ele. Que vergonha para ele. Imagine Deus chegando e falando: você começou bem. Quando você se arrependeu, houve festa no céu. Quando você começou, você tinha pureza. Quando você começou, você estava focado na sua vida espiritual. Mas no meio do caminho você se perdeu. Você se contaminou. Você ouviu o que não deveria ouvir. Você fez o que não deveria fazer. Você foi por um caminho que não era para você trilhar. Infelizmente, muitos vão ouvir isso. Muitos vão ouvir isso. E Deus permite, porque Ele é justo. Ele fala. Feliz de quem dá ouvidos a Ele. Ele fala. Nós temos que ser como aquela água quentinha, esperando o chá. Quem gosta de chá aqui? Já viu como é que é a água quentinha? Você coloca o chazinho, né? Ela absorve o gosto, o cheiro, absorve tudo. Aí você toma aquele chazinho gostoso. Você tem que vir para a igreja para ouvir a voz de Deus e se avaliar. Porque ainda dá tempo de você consertar sua vida com Deus. E Ele não quer muito. O que Ele pede não é muito. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias 3,13, vamos ver o que Deus pede. Vamos ver. Vamos ver se é muito o que Deus pede. Posso ler? Jeremias 3, versículo 13. Diz assim: somente reconhece o quê? A tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E o que? Estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Olha o início do versículo. Somente reconhece a tua iniquidade. Olha para mim, por favor. Escute isso. Preste atenção no que eu vou te falar agora. No inferno não vai ter ninguém inocente. No inferno vão ter pessoas que tiveram a oportunidade de salvação e rejeitou, mas não vai ter um inocente no inferno, porque Deus é justo. Ele dá chances. Ele faz de alguma maneira a oportunidade de chegar no ser humano, nem que seja nos últimos minutos da vida da pessoa. Ele é justo. As pessoas, quando estão enfrentando momentos difíceis nesse mundo, quando elas estão cheias de problemas, sofrendo, você sabe qual é a palavra que elas usam? Minha vida está um inferno. Não é assim que elas falam? O que elas querem dizer com isso? Estou sem paz, coisa está mal. Quer dizer, elas sabem que inferno está ligado a tormento. Quando as pessoas estão bem dentro de casa, elas falam assim: a minha casa está um pedacinho do céu. Elas sabem. Elas sabem. Não vai ter uma pessoa inocente no inferno. E antes de serem lançadas no inferno, Deus vai mostrar no julgamento a oportunidade que todos tiveram de salvação. Ele é justo.
Ele quer que a pessoa saiba, porque ela vai sofrer eternamente. Quando aquele homem rico foi para o inferno, ele falou uma coisa tão forte. No versículo 28, capítulo 16, 28 de Lucas, ele diz assim, coloca na tela, leia comigo na tela. O que é que ele diz aí? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para onde? Para este lugar de quê? De tormento. Olha para mim, por favor. Às vezes a pessoa, ela diz assim, eu queria ter um pouquinho de paz, só um pouquinho. Deus não tem um pouquinho de paz para te dar, não. Deus tem toda a paz do mundo para te dar. Não vou dizer nem toda a paz do mundo. Ele tem Jesus, que é o príncipe da paz. Ele tem toda a paz para você, porque o mundo não tem paz. O mundo não tem paz. O ímpio não tem paz. Por que não tem paz? Porque o pecado tira a paz. Eu duvido que uma pessoa que está fazendo coisas erradas, ela tem paz. Ela fica com medo de descobrirem. Eu duvido que o marido que trai a esposa, ele tem paz. Duvido. Eu duvido que uma pessoa que está roubando, ela tem paz. Eu duvido uma pessoa que está dando um golpe nos outros, se ela tem paz. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter bens, mas paz não. Porque a paz é Jesus, Ele é o príncipe da paz. E aonde tem pecado não tem paz. Aonde tem pecado tem tormentos. O ímpio não tem paz. Tem paz se reconciliar com Deus, tereis paz. Fora isso não tem paz. Mas o problema maior não é viver aqui nesse mundo sem paz, é não ter paz eternamente. Porque se não tem paz no inferno e é só tormento, o céu é cheio de paz. Olha esse versículo em Lucas também 19, coloca aí, por favor. Olha que versículo forte, 38. Dizendo, bendito o rei que vem em nome de quem? Do Senhor. O que é que diz aí? Paz no céu e o quê? Glória nas alturas. Paz no céu. Quando a pessoa está bem com Deus, ela sabe. Quando a pessoa está mal com Deus, ela também sabe. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram assim, bispo, quando eu estava desviada, eu não podia nem morrer. Você sabe que tem gente que está nessa situação? Ela está tão mal espiritualmente que ela sabe que não pode morrer desse jeito. Mas o problema é que a morte uma hora chega. Tomara que ela chegue até Jesus antes, mas não adianta, porque uma hora ela chega. Quem nasceu vai morrer. Talvez você pense assim, pô bispo, o senhor deveria pegar mais leve. Mas será que Deus me levantou para eu ter a sua simpatia ou para eu ganhar a sua alma? Quando eu falo em relação de prosperidade, é um tipo de fé. Você vai prosperar, Deus vai abrir as portas, é uma fé. Quando eu falo, seja curado em nome de Jesus, seja abençoado, é um tipo de fé. Mas quando eu falo de salvação, é outro tipo de fé. É uma fé que exige mais de você, é uma fé que exige entrega, é uma fé que exige arrependimento, é uma fé que exige abandonar a vida errada. Do contrário, sua alma vai queimar no inferno. E ninguém vai poder fazer nada por você, porque você não quer fazer algo por você mesmo. É palavra de Deus. Ela vai se cumprir de uma maneira positiva ou negativa na sua vida. Ninguém vai impedir isso. Ela é uma faca, ela corta dos dois lados.
Ela é uma espada afiada dos dois lados. Tem gente ouvindo a palavra sendo salva, tem gente ouvindo a palavra sendo condenada. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É assim. É simples assim. Mas oportunidade nós estamos tendo de fazer a coisa certa. Todos aqui, sem exceção, todos. Não sei o que você fez ou deixou de fazer, também não me interessa. Todos podem encontrar em Deus o perdão, a paz. Quando a pessoa quer de fato a salvação, ela faz a parte dela. Teve um homem de Deus que disse esses dias que quando ele era membro da igreja, ele começou a namorar com uma membro da igreja. E ele foi na casa dela, pegar ela para que eles fossem dar uma volta. E na hora que ele chegou lá, o pai e a mãe não estavam. E ela estava vestida daquele jeito. Ela abriu a porta e falou assim, ó, pode entrar. Ele disse que saiu correndo. De repente, se fosse outro homem, fazia o quê? Entrava e caía. E ele disse que saiu correndo, mas deu uma paz tão grande para ele. Diz que na hora o coração acelerou e ele saiu correndo. Terminou o namoro, tempo passou, ele começou a servir a Deus, casou com uma outra pessoa de Deus, e hoje tem a família dele, é fiel à esposa, a esposa é fiel a ele, e essa pessoa se desviou. O que isso quer dizer? Enquanto tem uns caindo, tem outros resistindo. Enquanto tem uns dizendo sim para o diabo, tem outros dizendo não. E quem escolhe é você. Não adianta culpar ninguém na vida espiritual, isso não cola com Deus, porque na vida espiritual é individual. Ah, a culpa foi dele, não, a culpa foi dela. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você quer salvação, você abre mão do que tiver que abrir. Você quer sua alma salva, você quer ir para o céu. Você quer a vida eterna, você quer a paz eterna, e isso tem um preço, renúncia. Essa fé de salvação, de entrega, de arrependimento, nem todos manifestam. Tem homem, se estivesse no lugar dele, mas entraria correndo. Sabe por quê? Porque ainda ama o que Deus odeia. Você já odeia o que Deus odeia? A Bíblia diz que Deus odeia a prática do roubo, mas tem gente que toca no que é dos outros. A Bíblia diz que Deus odeia pés que se apressam para o mal. Tem gente fugindo do mal, tem gente se apressando para fazer besteira. Deus odeia mentira. Você já odeia o que Deus odeia? Ou você ainda gosta do que Deus odeia? Eu não sei. Quando eu peço para você olhar para dentro de você, é justamente por isso. Porque você pode se avaliar, você sabe como você está. Todo mundo aqui pode olhar para você e achar que você está salvo, mas você sabe que você está perdido. Todo mundo pode achar que você está bem, e só você sabe se você está bem ou não. Como muita gente pode olhar para você com maus olhos, e você pode estar bem, é você que sabe. E você pode se ajudar, sendo humilde.
sendo humilde. Não tem lugar no céu para orgulhosos. Não tem. Tem uma matéria no jornal Folha Universal dessa semana que o bispo Renato fala assim: o orgulho afundou até o Titanic. O orgulho já derrubou muita gente. Não seja orgulhoso. A única coisa que Deus pede é o seguinte: reconheça seus pecados. Errei, falhei. Não pense que está tudo perdido porque você errou, porque você falhou. Todos nós erramos, todos nós falhamos. O que não pode é continuar insistindo no erro. Pecado para quem é de Deus, eu também erro, eu também falho. Mas pecado na vida de quem é de Deus é um acidente, não é um estilo de vida. Se você vive na prática do pecado, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu não consegue. Ela não consegue mais fazer o que ela fazia, viver onde ela vivia, se misturar com o que ela se misturava. Ela não consegue. A natureza divina não deixa, ela não consegue. Ela pode até errar, mas logo ela se sente mal, logo ela fica triste, logo ela fica como um peixe fora d'água, até o momento dela falar: Deus me perdoe, não devia ter feito isso, tenha misericórdia de mim. Não importa quem viu, quem deixou de ver, não importa. Agora, quando a pessoa não nasceu de novo, importa. Se o marido viu, se o marido não viu, se a esposa viu, se a esposa não viu, isso importa. A pessoa não tem o Espírito Santo, ela ainda fica olhando para um lado e para o outro, para ver se tem alguém olhando. Mas quando a pessoa é de Deus, ela sabe que tem um olhando para ela o tempo todo, 24 horas por dia, dentro do banheiro, do quarto, na internet. Ela sabe que Deus olha, que Deus vê, e ela não quer entristecer esse Deus, ela quer a salvação dela. Honestamente, responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você está bem com Deus mesmo? Ou você está se inclinando para onde não deve? Será que você está como Rúben, que começou bem, mas está indo para o caminho errado? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo chama a nossa atenção. O Espírito Santo dá chances. Ele fala. Ele tenta fazer você enxergar para você não se perder. Ou você acha que o Espírito Santo quer que alguém vá para o inferno? Ele está nesse mundo podre só para convencer o pecador do seu pecado? Só para sustentar a igreja dele? A igreja está se despedindo da terra. A oportunidade está acabando. Nós estamos pregando. Toda oportunidade que nós temos, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Sabe onde é que nós vamos entrar agora? Mais uns dias. Nós pegamos agora mais uma emissora de televisão. A partir da semana que vem vocês já vão ver. A madrugada toda. Madrugada, bispo, é onde as pessoas mais se prostituem, mais usam drogas, mais pensam em suicídio. E é quando mais nós trabalhamos. Vamos pegar mais uma madrugada. Tem mais uma emissora que parou em nossas mãos. Já vai começar a semana que vem. Qual é, bispo? Espera, deixe ser curioso. Nós não medimos esforços, não. Sabe por quê? São almas. Almas. Você tem uma alma. Ame a palavra de Deus, ame. O salmista diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardou aonde? Coração. Tem gente que escolhe guardar mágoa,
Tem gente que escolhe mentir, tem gente que escolhe tudo errado, tem gente que só faz besteira, tem gente que cada dia que passa a vida dela piora, porque ela só faz besteira, ela não pensa antes de agir. Mas tem gente que cada dia que passa a vida dela fica melhor, porque quanto mais o tempo passa, mais ela se aproxima de Deus, mais ela amadurece, mais ela leva a vida dela com Deus a sério. Mas tem gente que não. O que nós podemos fazer? Me diga que eu faço. O que a gente pode fazer para te ajudar? O que estiver no nosso alcance, nós vamos fazer. O problema não é quando começa, o problema é na caminhada. Vamos dizer que o céu é naquele candelabro ali. Você se entregou a Jesus aqui, O problema é até chegar lá. Essa caminhada aqui, ela é longa, ela é difícil. Você tem que ser firme. Firme para quê, bispo? Firme para se afastar de quem quer te afastar de Deus. Firme para não ouvir certas pessoas que só falam coisas venenosas. Firmes para tapar seus ouvidos, porque seus ouvidos, nossos ouvidos não são latrinas, não. Nossos ouvidos têm que ouvir a voz de Deus, não a do diabo. Firme para não perder a essência, para no meio do caminho não aceitar as propostas do diabo. Jesus disse assim para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu pergunto para você, o ser humano valoriza mais o pão ou a palavra? Infelizmente valoriza mais o pão. Mais o pão. Mas feliz de você que está guardando a palavra de Deus e está dizendo não para o diabo. Investe em você, persegue em você. E vou dizer mais: ser cristão é uma guerra. E ser cristão da Igreja Universal é 7 vezes pior. Pior não, mais difícil. Porque toda hora tem gente querendo, de qualquer jeito, tirar você desse caminho. A vitória está lá. Vamos continuar o quê? Caminhando. Mas quando chegar aqui, quando chegarmos aqui, vai ser para vivermos em paz eternamente. Enquanto não chegamos, nós temos paz, temos Jesus lá de dentro, mas temos luta do lado de fora. Tem guerras, mas não pode ter uma guerra, uma luta, uma pessoa que nos afaste de Deus. Não pode ter um prazer nesse mundo que faça nós trocarmos Deus por esse prazer. Que troca errada Judas fez, hein? Começou tocando na sacola, depois recebeu uma proposta de 30 moedas e trocou Jesus. Comprou até um campo. Mas esse campo lá em Israel, quando você vai lá, não nasce nada, é amaldiçoado. E ele tirou a própria vida. Que troca errada. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Você está trocando Jesus por alguma coisa? Você está trocando Jesus por alguém? Você lembra daquela obreira que eu falei para vocês? Que há muitos anos atrás, há uns 35 anos atrás, ela era firme na igreja, direitinho, servindo a Deus, ganhando almas, mas a vida sentimental não tinha definido ainda. E ela começou a ficar ansiosa, porque tem áreas que o diabo coloca mais força para que essa área venha atrapalhar sua comunhão com Deus. E se você não aprender a confiar em Deus a ponto de deixar essa área na mão de Deus e não deixar a ansiedade tomar conta, essa área te enfraquece. E foi enfraquecendo ela. E o diabo começou a soprar na mente dela: não tem homem para você dentro da igreja. Olha para a igreja, não tem ninguém aqui que combine com você. E ela resistindo, lutando contra isso,
E um dia, vindo para a igreja, ela estava a caminho da igreja, ela ouviu assim, ó. E ela falou, está amarrado, e passou. Passou direto. No outro dia, que ela passou para vir para a igreja, ela ia todo dia na igreja. Ela servia a Deus todo dia. Sabe aquela obreira ativa? No outro dia, quando ela passou, ela está amarrado. Passou. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Passou uma semana, passou 2 semanas. Foi passando um tempo. Aí teve um dia que ela passou e ele não chamou a atenção dela. Ela passou, ela ficou assim. Será que ele não está aí? Começou a... No outro dia que ela passou, ele de novo. Ela passando e ele... Aí ela só deu uma olhadinha assim. Está amarrado. Passou. Aquilo ali foi fatal. Ele continuou. Teve um dia que ele foi andando atrás dela e entrou na igreja. E ela disse assim: ah, meu Deus, está confirmado, ele veio para a igreja. E aí, quando acabou o culto, conversou com ele. Já começou um namoro, numa pressa. E esse homem já começou com ela. No primeiro dia falou de casamento. Ela procurou o pastor. Pastor, Deus abençoou. Foi, filho, foi. Deus abençoou. Com o que, filho? Estou namorando. Já? Não falou nada, nem trouxe para a gente fazer uma oração. Algum pastor? Não. Algum obreiro da igreja? Não. Algum membro firme que tem um espírito? Não. É um homem que chegou agora na igreja, mas vou ganhar ele para Jesus. E aí começou o relacionamento. Com ele. E ela começou a esfriar nesse relacionamento. Começou a esfriar. E ele forçando a barra e ela resistindo, caiu. Deixou de ser obreira. Foi morar com ele. Quem via ela todo dia na igreja, daqui a pouco via de vez em quando, depois não via mais. E um dia, o pastor disse, tempos depois, o pastor estava na praça, indo da casa dele, dessa cidade, para a igreja, e viu uma mulher chorando, machucada. E ele parou para dar uma palavra. Está chorando por quê? Quando ela olhou para ele, ele tomou aquele susto. Fiz, é quem eu estou pensando? Ela falou, pastor, sou eu mesmo. Lembra daquele homem? Eu caí com ele, me esfriei, e teve um dia que ele falou para mim assim, ou eu ou a igreja. E eu fiquei com ele. Hoje, nem ele, nem a igreja, nem Jesus. Hoje eu estou com mal na minha vida. Me ajude, pastor. Quer dizer, o diabo estudou, e na fraqueza dela, ele veio. Era para ela estar bem. Ah, bispo, mas solteira? Deus vai prover. Na hora certa, é melhor do que ir naquela pessoa que o diabo apontou, que o diabo trouxe. Pessoal, aprenda uma coisa: tudo muito rápido é perigoso. A única coisa que você deve fazer rápido é se entregar a Jesus, porque o resto é perigoso. É perigoso. Se abrir demais para uma pessoa que você acabou de conhecer, se abrir demais, é muito perigoso. É muito perigoso. Conhecer a pessoa ontem e já falar em casamento, casar ligeiro, tudo isso é perigoso. Ela não soube dar valor à alma dela.
Ela lutou para chegar até ali, mas perdeu rápido. O problema não foi quando ela começou. O problema foi aonde? No meio de quê? Do caminho. Como é que está você no meio do caminho? Você continua reto? Ou você, ao invés de ir nessa direção, já está aqui, ó? Você não vai chegar onde você deveria chegar. Você vai descer. E ninguém vai poder fazer nada por você. Deu para você entender? Rubem começou bem, terminou o quê? Mal. Fique em pé no seu lugar. Eu vou fazer uma coisa agora. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou deixar essa palavra aqui, ó, aberta, como testemunha que nessa noite Deus te chamou ao arrependimento. Ele não está pedindo muito. Jeremias 3,13, coloca de novo aí, lê alto, só a primeira parte do versículo. Somente o que? Reconhece a tua iniquidade, que transgrediste o que? Contra o Senhor. Olha para mim, por favor. Somente isso. Deus não está te pedindo muito. Deus não está te pedindo o que você não pode fazer. Por favor, está ao alcance de todos. Se você não quer fazer, não tem problema. Repito, você não vai ser o primeiro nem o último de ter vindo aqui, ouvido a palavra da salvação e ter desprezado. Mas você tem esse direito e eu tenho que respeitar. Eu só tenho que dizer para você que tem uma vida depois dessa. Se você pensa que morre e acaba, você está completamente enganado. Ele só quer que você reconheça. Se você diz assim: bispo, eu quero. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, ou de uma forma positiva ou negativa na minha vida. E eu quero que se cumpra de uma forma positiva. Eu quero a minha salvação, bispo. Eu estou aqui com minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha noiva. Eu não sei se ele quer, mas eu quero. E vou tomar uma atitude hoje. Vou mudar a postura no meu relacionamento. Eu estou aqui, bispo, eu faço coisas desonestas, mas hoje eu estou parando. Tudo aquilo que desagrada a Deus, hoje eu vou abrir mão. Mas eu quero sair daqui em paz. E eu quero ter essa paz eterna. Sai do seu lugar e vem aqui agora. Porque é Deus que está te chamando. Não discuta com Ele, não bata a boca. Quem já bateu boca com alguém? Quem já discutiu com alguém? Fala assim, levanta a mão, fala a verdade. É isso aí. Eu também já. Não bata a boca com Deus não, tá? Nós batermos boca com Deus, nós nos arrebentamos. É só reconhecer os erros. Tem gente que está toda errada e quer discutir com Deus. Ele quer salvar você. Vem aqui na frente. Os demais, feche os seus olhos. Tudo o que eu queria era falar contigo. Amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos aonde?
os do Oriente. Olha para mim agora, por favor, deixa a Bíblia aberta. Hoje nós vamos aprender com Jó, um homem que era o maior do Oriente, que tinha muito, um homem que tinha sucesso, que venceu, tinha uma família, tinha saúde, tinha dinheiro, tinha bens e tinha fé em Deus. Olha o que aconteceu com ele da noite para o dia e por que aconteceu. Versículo 6 diz assim: 6: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear. Onde é que o diabo estava? Rodeando a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Olha para mim, por favor. Mantenha a Bíblia aberta, mas preste atenção. Quando Deus falou de Jó, Deus não falou: olha quantos camelos ele tem, quantos bois ele tem. Não. Deus falou assim: ó, observaste o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. O diabo disse: ele não serve ao Senhor em vão. Olha como o diabo já tinha observado Jó. Quando Deus perguntou onde é que ele estava, de onde ele tinha vindo, ele disse: de passear sobre a terra. Nós estamos na terra aonde estão os demônios também. Nós vivemos numa terra onde os demônios vivem também. Nós não vemos os demônios, eles são espíritos, mas eles estão na terra. E você tem visto coisas que não tem explicação, a não ser que foi o diabo que fez. Sim ou não? Tem coisas que não tem como você negar que foi uma ação diabólica para acontecer o que aconteceu. Aí no versículo 9 ele diz assim, versículo 10 diz assim, ele diz que Jó não temia Deus em vão. Agora olha o versículo 10: porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Olha para mim, por favor. O diabo já tinha visto que Deus guardava Jó, que Deus cercava Jó, que tudo de Jó era protegido, família, bens, a vida de Jó. O diabo já tinha observado. O diabo não tinha tocado em Jó, porque Deus protegia. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, porque vivemos num mundo onde o mal está, vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo manifestadas, muitas delas. Nós vivemos num mundo onde a inveja é forte, onde o olho grande é forte, onde as pessoas querem derrubar as outras. Mas quando você tem proteção, o diabo vê. Ele diz: o Senhor cerca Jó, o Senhor protege tudo que é dele. Em outras palavras, eu já estive de olho nele, mas eu vi que ele era guardado. Ele não é só guardado não, ele não é só protegido não, tem mais. Olha o que ele diz na parte B do versículo 10: a obra de suas mãos, o que? Abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha para mim, o diabo sabia que Deus abençoava o trabalho
das mãos de Jó. Quando Deus abençoa o trabalho das mãos de alguém, esse trabalho cresce, multiplica, prospera. Quando o diabo amarra o trabalho das mãos de uma pessoa, a coisa não anda, a coisa não vai, a coisa fica amarrada, travada, não multiplica, diminui. É fácil ver quando Deus está abençoando, e é fácil ver quando o diabo está amarrando, atrapalhando, impedindo de ter sucesso, progresso. Deu para você entender? O diabo disse: o Senhor protege ele, o Senhor abençoa ele, o trabalho das mãos dele tem desenvolvimento, porque o Senhor abençoa. Quando Deus abençoa, pode todo mundo estar contra, cresce. Quando Deus abençoa, pode ter muita inveja, pode ser um lugar muito pesado, pode ter concorrentes desonestos, pode ter o que for. Se Deus abençoa, tem crescimento. E que Deus te abençoe. Aí ele continua dizendo assim, olha o que o diabo disse, versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não que blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da onde? Da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e fez o quê? Blasfemou, reclamou. O que é que ele fez? Adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o que? Falta algum. Eu vou continuar, olha para mim por favor. Eu não conheço nenhum ser humano que sofreu mais do que Jó. É difícil enterrar os pais, eu enterrei meu pai. Mais difícil seria para o meu pai me enterrar. E Jó enterrou os filhos. Foi duro. Jó não viu as coisas indo embora devagar não. Jó viu a vida desmoronar, de uma hora para outra desabou tudo. Você sabe o que é desabar tudo? Que você constrói em anos e você vê indo embora em dias. Jó viu chegar o dia de tudo desabar, de tudo desmoronar. Jó viu os bens indo embora, Jó viu a família indo embora, mas a reação dele foi tão forte que ele não pecou,
com as palavras dele. As nossas palavras podem nos afastar de Deus, como as nossas palavras podem nos abençoar. Ele disse: nu vim ao mundo, nu vou voltar. Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Cuidado com abrir da sua boca quando você está enfrentando um momento que você não está entendendo, para você não falar besteira e se afastar de Deus. Nós pecamos também no falar, e temos que pensar antes de falar. Cuidado, eu não sei se o que você tem falado tem alegrado a Deus ou entristecido a Deus. Eu não sei se o que você tem falado tem alegrado o diabo ou entristecido o diabo. Jesus falou para a mulher cananeia: pelas suas palavras os demônios saíram da sua filha. Palavras. Tem palavras que tiram demônios, tem palavras que nos abençoam, tem palavras que alegram Deus, tem palavras que alegram o diabo. Vigie com abrir da sua boca. É difícil perder? Mas não podemos perder a nossa fé, não podemos nos perder com as nossas perdas. Eu não sei o que você já perdeu, mas Jó perdeu muito, muito. Não foi pouco não. Ele foi tendo uma perda atrás da outra, uma má notícia atrás da outra. Chegava uma e outra e outra e outra e outra e outra, mas ele não pecou. E o diabo voltou à presença de Deus. No capítulo 2, no versículo 1 diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Novamente Deus falou e disse o Senhor a Satanás: observastes quem? O meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua o quê? Sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda o que? Sua vida. Em outras palavras, pode tocar na saúde, mas não mate ele. Aí diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então a mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa quem? A Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com quê? Com seus lábios. Olha para mim agora e entenda isso. Até então o mal tinha tocado nos bens e na família. Quando o mal voltou à presença de Deus, Deus humilhou o diabo. Eu não sei o que Deus pode falar de você para o diabo, mas de Jó ele falou: homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal e guarda a sua sinceridade. O diabo viu que o tudo de Jó não eram os bens de Jó, era Deus. Porque você pode ter perdido tudo materialmente falando, se você não perdeu sua fé em Deus, você não perdeu tudo, porque o seu tudo é Deus, e Ele vai te ajudar a ter melhor do que você perdeu. Entenda isso, por favor. Não foi fácil para Jó,
o diabo voltou lá, e Deus humilhou o diabo, dizendo o seguinte: ele não deixou as perdas atingir a fé dele. Lembra que Paulo falou que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem espada, nem fome pode nos separar de Deus? Jó é uma prova disso, porque nada separou ele de Deus, nada. Ele não perdeu a fé em Deus, só que a situação estava falando com Jó, a mulher estava falando com Jó, o diabo estava falando com Jó, mas Jó ignorou todas as vozes para ouvir só a voz de Deus. Mas escute isso, por favor. Tem momentos que o diabo usa tudo, e tem momentos que o diabo usa todos. O diabo usou até a mulher de Jó, mas ele não deixou influenciar na fé dele. Mulher, não empreste sua boca ao diabo. Não tem palavra mais forte na vida do seu marido do que a sua. O peso da sua palavra é tão forte que, se você não tiver o que falar para ele, fique calada, é melhor para ele, porque pesa muito. Quando uma mulher é usada por Deus, o marido pode estar enfrentando os piores momentos. Quando ela fala, fortalece ele. Ela sabe o peso da voz dela. Quando ela é de Deus, ela sabe o quanto faz bem abrir a boca e ter palavra de fé para abençoar o marido, e o quanto faz mal abrir a boca e falar o que não deve. Você está do lado do seu marido, vocês dois são um, então abra a boca para abençoar. A mulher de Jó abriu a boca para abalar a fé dele, e ele não aceitou. Agora a situação falava, o diabo falava, a mulher falava. Os amigos de Jó chegaram, por um tempo ficaram calados durante 7 dias, achando que Jó era um coitado, achando que Jó não ia se levantar mais, achando que Jó já estava morto, mas ainda tinha vida ali, ainda tinha plano de Deus ali, e ainda tem plano de Deus para você. Tem situações que parecem que não tem como nós resolvermos, tem situações que parece que nós nunca vamos sair delas, mas com Deus a gente sai. Se não perder a fé em Deus, sai. Jó é exemplo de perseverança, Jó é exemplo de paciência. Tiago fala sobre Jó. Tem um versículo de Tiago que ele fala, e ele fala forte sobre Jó. Tiago 5,11. Lê alto aí. E eis que por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o quê? Vistes o quê? Que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha para mim, por favor. Jó é um exemplo do que Deus faz quando você não perde a fé nos momentos difíceis. Tá bom, o diabo falou, a situação falou, a mulher de Jó falou, e ele queria ouvir a voz de quem? De Deus, e por um tempo Deus não falou. E é muito difícil quando Deus não fala. É muito difícil quando Deus está em silêncio, porque é nesse silêncio de Deus que o diabo grita. É nesse silêncio de Deus que o diabo usa tudo e todos que pode para abalar nossa fé. É difícil nesse silêncio, mas ele se manteve na fé. Foi difícil para ele, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que seu Deus está vivo? Diga: eu sei que meu Deus está vivo e vai me ajudar. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Jó, ele não conhecia Deus, ele tinha fé em Deus,
E Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Deus sabia que aquela dificuldade ia levar Jó para conhecer Deus. E o próprio Jó falou: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Deus às vezes permite situações para você conhecer Deus, para você se voltar para Ele, para você depender dEle. Entenda, por favor, ainda tinha um plano de Deus. Se você continuar lendo a história de Jó, foram momentos dificílimos, porque ele ficou muito doente, ele ficou muito mal, ele viu tudo indo por água abaixo. É difícil, porque todo mundo se afasta. Mas tem um capítulo de Jó que eu gosto tanto, é o capítulo 42, é o final. Como no final Deus abençoa, como no final Deus vai mostrar que é com você, como no final dessa prova, dessa luta, dessa guerra, Deus vai mostrar que é contigo. Entenda, por favor, teve momentos que o diabo estava vindo com tudo. Deus não estava falando, Jó não estava entendendo. Talvez você não esteja entendendo. Você está no meio entre Deus e o diabo, um ataque de tudo que é lado. Mas na vida de quem é de Deus, o diabo só faz o que Deus permite. Amém? O diabo não pode fazer o que ele quer. Deus disse: olha, isso aqui você pode fazer, mais do que isso não, você tem limites. Deus estava mostrando como é o ataque do diabo. Deus estava mostrando que o poder e toda a autoridade está com Deus. Deus estava mostrando a guerra espiritual, e que no final, confiando em Deus, não importa o que você já perdeu, Deus te dá melhor. Deus estava permitindo, porque Deus queria abençoar Jó mais do que ele já tinha abençoado. Você já pode ter sido muito abençoado por Deus, mas eu creio que Ele quer te abençoar mais. Agora vamos para o capítulo 42, versículo 11, vamos lá. Vamos primeiro para o versículo 1. Vamos terminar, Jó 42, 1. Jó 42, 1, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei, não é sinto não, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Olha aqui para mim, na Bíblia atualizada diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tem plano, tudo aquilo fazia parte do plano. Nós já pregamos aqui sobre o plano. Quando você crê no plano de Deus, você pode estar enfrentando os momentos mais difíceis, que você sabe que vai passar, que Deus sabe o que está fazendo e permitindo. Tem os planos. Já disse, eu bem sei que os teus propósitos, teus planos não podem ser frustrados. No final vai dar certo. Agora veja o versículo 11. Veja o versículo 11, diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de quê? Olha quanta gente apareceu. E veio familiares, e veio amigos, e veio conhecidos, mas na hora da dor apareceu quem? Ninguém. É difícil ficar sozinho, é difícil ver todo mundo sumir, mas quando você vencer, eles aparecem de novo, e você vai vencer, amém? E você vai se levantar de novo. Diga, eu vou me levantar. Você crê nisso? Agora vá para o 12. Agora olha que gostoso ler isso. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, e 6 mil camelos, e
juntas de bois e 1000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu tudo em quê? Em dobro. Olha para mim, por favor. Por que Deus não deu 20 filhos? Porque Jó não tinha perdido os 10 filhos. Os filhos de Jó estavam com Deus. Quando você tem familiares que morrem salvos, você não perdeu eles. Eles estão melhor do que nós. Eles estão com Deus. Amém? Agora, olha que bacana. Versículo 16. E depois disto, viveu Jó quantos anos? 140 anos. E viu quem? A seus filhos e aos filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó como velho e farto de dias. Olha para mim, viu filhos, viu netos, bisnetos, e foi vendo as gerações. 140 anos ele viveu mais, e Deus deu tudo em dobro, e voltou a ser respeitado, e voltou a ter credibilidade, e voltou a mostrar Deus na vida dele, porque ele não deixou o diabo roubar a fé dele. Ele não deixou. Ele viu todo mundo sumir, mas Deus não sumiu. Ele viu todo mundo desaparecer, mas Deus continuou com ele, sustentando ele, dando força para ele. Gemeu, chorou, sentiu uma dor terrível, mas o último capítulo é o melhor de todos, porque no final Deus honra. Você vai ver o final que Deus vai dar para você. Se você não perder sua fé, se você confiar em Deus, você vai ver o final que Deus